Olá, tudo bem, pessoal? Sou a professora Joyce, de língua portuguesa, a gente já se conhece, né? E hoje, na nossa aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre o texto falado e o texto escrito. Será que é diferente a língua falada da língua escrita? Será que tem características diferentes? Será que eu posso escrever do jeito que eu falo? Sim, não. O que vocês acham? Será que falar... Eu sei que na escrita tem o texto, mas ser falado, será que é texto também? Olha que interessante, são perguntas que nós vamos responder então nessa aula. Vamos lá? Para começar então, nós temos aqui uma charge com duas galinhas, observem. Então a galinha da esquerda, ela tá pegando, né, um pó de café e aí ela vai colocar dentro do coador. E ela diz então, ó, pó, 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 e a outra pó, pó. Então ela está brincando com a variedade linguística que é muito comum em Minas Gerais, né? Que eles parece que eles encurtam um pouquinho as palavras. Então pó, pó, pó é pode por pó e é outro pó, pô, né? Pode pôr. E aí eles fazem essa brincadeira justamente que parece que esse pó, 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 parece que é o som que a galinha faz, né? Então por isso que ele coloca duas galinhas nesse cenário. E será que a gente pode escrever assim? Será que é errado falar assim? A gente viu que não existe certo e errado na língua, mas nós vimos que em determinadas situações, por exemplo, a escrita dessa forma não é tão adequada, principalmente nas situações formais. Então já começa a pista aí, será que eu posso escrever tudo que eu falo? Então, mais aqui, ó, quadrinhos quadrados, né? E essa história das galinhas fazendo café, né? Que uma chega para outra e fala popopó, popô e coisa e tal. Ridículo. Isso mesmo, fazemos nosso café e não tem nada disso, né? Vai um leitinho aí? Popô? Né? Claro, popô, popô, né? Então ela aqui tá brincando novamente com aquela tirinha em cima, com a linguagem, e ela falou, nossa, imagina, nós fazemos nosso café, isso é ridículo, ninguém fala assim não, mas no final elas falam popô, popô, pode pôr, e eles continuam. Então ao mesmo tempo que você tem a crítica aí, né, a linguagem, elas fazem igualzinho. Então na verdade é uma brincadeira novamente com essa linguagem, tá? E aí? Português, tem muita gente que fala, olha, português é fácil de aprender, porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala, diferente do inglês, do espanhol, de outras línguas, né, do francês, que se fala de um jeito, mas na hora que você vai ler a escrita é diferente. Será que português é igual? Então esse aqui é o título de um texto do Jô Soares, que é um humorista, e a gente vai ver então que vai justamente responder, né, a essa indagação, a essa afirmação. Tá, pois é. O português é muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como o inglês, que dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Em português, não. É só prestar atenção. O alemão, por exemplo, quer coisa mais doida? Não bate nada com nada. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever. Né? Então aqui, olha, então o Jô Soares brincou, né, com essa história, que o português, né, é muito fácil de falar, nas outras línguas é diferente, e ainda tentou escrever o texto exatamente como nós falamos. E vocês vão ver, então, que não se escreve exatamente do jeito que se fala. Então, por exemplo, nós escrevemos tomate, mas aqui na nossa região nós falamos tomate. A gente não põe o i no final, né? E aí, muito, a gente nasaliza muito, por exemplo, mas não tem N, porque às vezes a gente põe um U, num, né? Muitas pessoas falam num em vez de não, né? Em português em vez de em português, português, e não tem esse I, e assim por diante. Olha quantas diferenças que tem da fala com a escrita. Então elas não são iguais. Não é verdade. Nós não escrevemos do jeito que nós falamos. Isso é diferente nas outras línguas e também é diferente na língua portuguesa. O texto escrito e o texto falado, portanto, eles têm características distintas. E o escrito também é um texto. Tudo que transmite, então, uma mensagem para o meu interlocutor, para quem vai ouvir, é um texto. Pode ser falado ou escrito. Além da pronúncia ser diferente, então que não dá para escrever exatamente do jeito que nós falamos, existem regras que são diferentes. E aí, então, a escrita ela tem umas certas exigências que são diferentes das da fala, do que ocorre na fala. E é isso então que nós vamos ver agora nessa aula, tá? Bom, o texto escrito. Primeira coisa,
A produção de um texto escrito, ela inclui dois processos, tá? Ela inclui aí justamente o planejamento e a execução. Só que na escrita eu tenho tempo. O meu planejamento e a minha execução, elas não acontecem, esses dois procedimentos, eles não acontecem ao mesmo tempo. Eles acontecem de forma separada, distinta. Eu tenho tempo para fazer isso. Então, primeiro eu planejo, no planejamento eu vou imaginar como o texto deve ser elaborado, né? O que o meu leitor quer que eu escreva, quais são as expectativas que eu tenho, que estratégias que eu vou fazer isso. E aí, então, esse planejamento que é anterior, eu vou passar então para a execução, para escrever de fato. Eu vou lá, vou escrever, depois que eu escrevo, eu tenho tempo para corrigir, para fazer as correções, até chegar no resultado final que eu considero ser adequado. Então, notem que eu tenho um fator muito importante que é tempo. E esse tempo, ele vai fazer com que haja mais regras, então haja uma exigência maior, já que a palavra eu não consigo voltar lá para a boca. Saiu, acabou, mas o papel eu consigo escrever novamente, eu consigo colocar, se for em caneta, põe entre parênteses, escrevo na frente, se for com lápis eu apago. Então, existe uma exigência muito maior em relação à escrita do que à fala, certo? Olha um exemplo, né, do texto que nós estudamos na última aula. Naquela sexta-feira dos ventos, 7 de julho, logo que a tarde caiu, os acontecimentos começaram a acontecer feito loucos na vida de Luna Clara. Justo na vida dela, uma menina que tinha uma vida meio besta. Então, para começar aí, tá o primeiro e o segundo parágrafo do texto. Do Luna Clara e Apolo 11, lembram-se? E tem o símbolozinho aí antes do 1 e do 2 de parágrafos. Então, observem, os textos geralmente eles são organizados em parágrafos. Embora ele seja bem informal, né? Esse livro ele tem aí uma linguagem bem próxima da oralidade, tem várias características que são assim, mas eu tenho já a marcação, eu tenho pontuação, eu tenho divisão em parágrafos, que são típicos do texto escrito. Além disso, olha, o texto escrito, eu vou ter o uso de conectores e pontuação que eu acabei de falar entre as frases, evitando interrupções, hesitações e redundâncias. Redundância é dizer a mesma coisa duas vezes. Então, esses conectores, eles fazem com que ligue as palavras sem precisar, ligue as frases, os trechos, sem precisar ficar repetindo. Então, olha lá, eu vou ter conectores, né, palavras que vão conectar os parágrafos, que vão conectar as frases, e com qual objetivo? Justamente evitar essa repetição. Então, observem aqui, ó. Naquela sexta-feira dos ventos, 7 de julho, logo que um conector, a tarde caiu, os acontecimentos começaram a acontecer, aqui ele brinca, acontecimento começaram a acontecer, isso tem uma repetição, mas ela é proposital. Feito loucos, olha, bem a informalidade, é proposital. Na vida de Luna Clara, justo na vida dela, uma menina que tinha uma vida muito besta. Esse dela, ele, né, para não repetir Luna Clara de novo, ele usou um pronome. E aí uma menina que tinha uma vida muito besta. Esse que novamente é um pronome para evitar refalar de menina novamente. Então ele evita as repetições e vai ligando os pedacinhos. Olha como ficaria então se fosse falar nesse texto, né? Aí, naquela sexta-feira que tinha muito vento, acho que em 7 de julho, no finalzinho da tarde, daí as coisas começaram a acontecer na vida de Luna Clara. Justo na vida dela, imagine. Ela, cara, uma menina com uma vida meio besta, né? Então, você tem muito mais repetições de palavras, você tem pausas aí no meio, que eles marcaram pelos 3 pontinhos, pelas reticências, que vai marcar justamente essa linguagem, tá? O texto escrito também, ele vai ter uma escolha de palavras menos usuais, mais incomuns, que nós não usamos tanto na fala. Nós temos tempo para pensar qual palavra vamos colocar ali naquela frase. Ah, eu já repeti aquela palavra, vou colocar uma diferente, né? Não vou colocar várias vezes a mesma palavra junto. Então, para evitar a repetição, nós fazemos o quê? Nós escolhemos uma palavra distinta, diferente. E isso vai mostrar para o meu leitor, né, que eu tenho um vocabulário maior, né, mais rico. Então, variar o uso dessas palavras, usar palavras diferentes, também é uma característica da escrita. Tá? Então, observem, ó, mas além das torneiras, tudo era desprovido. Ser desprovido, ó, é uma coisa que a gente não fala, quer dizer, em vez de não ter. Então, ser desprovido de gotas em desatino do norte, né? Com exceção, em vez de mas não, né? Tudo era quente, seco, árido, quase não se necessitava. Então, eu tenho aí necessitava em vez de precisava, eu tenho
pela raridade de H2O, né? Raridade de H2O, quer dizer, falta de água. Então, essas expressões mostram que a linguagem foi trabalhada, que ele pensou em outras formas de dizer aquilo sem ser a forma mais comum. Observem também esse texto, é um texto que foi retirado aí, né? Vocês observem, é uma tela do Word, né, em que foram feitas correções. Então, eu consigo corrigir o meu texto, seja no computador, né, aqui com o uso de um programa como o Word, seja na mão também, em hora do rascunho, tá? Então, a escritora aqui tem as marcações todas. A garota aprendeu a escrever e decidiu ser escritora. Então, a primeira coisa que decidiu aí tá com S, com C. Ela tinha um grande desejo de inventar, né, uma história, estava com I, mas é com H, né? Mais bonita que a da Branca de Neve. E esse Neve, aí Branca de Neve, que é o nome dela, tá com letra minúscula, então é com maiúscula. Observem que foram feitas o quê? Pensava, estava com 2 S, foi corrigido. Tem várias vezes mas, ela trocou por porém. Ideia que antigamente tinha acento e agora não tem mais. E assim por diante. Notem que foram feitas correções. Tá? Então, repete a garota de novo, ela cortou e colocou ela. Todas essas correções, elas podem ser feitas e elas devem ser feitas. Eu tenho tempo para fazer correção. Então, faz parte do meu trabalho de execução. Lembra-se, planejamento e execução. A hora que eu acabo de escrever, não acabou a minha execução. A minha execução só acaba após a minha correção. Vocês têm que se habituar a ler e a corrigir tudo que vocês escrevem, porque isso é um fator imprescindível para a escrita. Então, eu tenho que ler o que eu escrevi. Eu vou fazer uma redação, eu tenho que ler, eu tenho que corrigir, eu tenho que trocar palavras, eu tenho que fazer justamente essa limpeza no texto que foi feito aqui. É claro que aquilo não apagou o anterior, para vocês verem, mas no texto de vocês vão passar limpo. Então, esse processo de leitura, de verificação e correção é próprio da escrita e deve ser feito. Bom, o texto escrito, então, eu tenho justamente essa obediência à norma padrão. A maior parte dos textos, né, principalmente quando eles são mais formais, eu tenho que seguir as regras aí que eles chamam de norma padrão ou norma culta. Todas as regras gramaticais, seja de ortografia, de concordância, de conjugação dos verbos. Então, lembra lá que pensava com 2 S, é com S só, eu tenho que seguir. Vamos observar então uns exemplos. Olha, a concordância com o verbo, né? Então, a concordância verbal. Não existiam rios, lagos, mares, poços. Então, como são várias coisas, elas não existiam no plural. O verbo concorda, né? O fazer também. Quantas pessoas não falam faziam mais de 13 anos? Ele é impessoal, então ele tem que continuar no singular. Fazia 13 anos. 2 homens encharcados. Então, ele está concordando, a concordância nominal, né? Então, por exemplo, se eu coloco ele não conhecia, não sabia, ele manteve aí, né, o mesmo tempo verbal. Nem imaginou, né, que ele gostasse. O uso dos tempos, dos modos adequados, certo? O texto escrito, também ele tem aí, como no texto falado eu tenho tom de voz, eu tenho expressão facial, eu tenho gestos, isso vai ser suprido na escrita pela pontuação, que pode ser o ponto final, de interrogação, exclamação, as reticências. Olha, será que é hoje que ele chega? Uma dúvida, então põe ponto de interrogação. É sim, então quer mostrar certeza, um ponto final. Está uma chuva danada, então para ressaltar aí essa emoção, põe um ponto de exclamação. Em terceiro, não tinha terceiro não. Então esse terceiro mostra essa reflexão, essa paradinha para pensar. Então essa pontuação, ela reflete aí, portanto, a entonação que é colocada na frase e a intenção. Vamos retomar então o que nós aprendemos hoje. Hoje nós falamos mais então da língua escrita, né, do texto escrito. Nós não abordamos tanto o texto falado, que vai ser o assunto da próxima aula, tá bom? Nós vamos continuar então falando do texto falado da próxima vez, na próxima aula. E a gente viu que nós não escrevemos do jeito como nós falamos. Então, não é igual, não dá para escrever do jeito que nós falamos. Vimos também que o texto escrito, ele tem aí maior tempo para planejamento e execução. Se eu tenho mais tempo, portanto, eu vou conseguir, né, seguir muito mais normas, mais regras. Então, eu vou ter mais exigências. Por isso que ele sempre deve ser corrigido, né? Ele deve ser lido e corrigido. Quais são essas exigências que vocês têm que verificar no texto de vocês? O uso de conectores, tá? De palavras que conectam as frases, os parágrafos, de pontuação,
tá? A escolha de palavras menos usuais, então não fique repetindo palavras, troque as palavras por uma outra do mesmo significado, mostre que você tem um vocabulário legal. E, por fim, obediência às regras gramaticais, como a concordância nominal, que nós já falamos, concordância verbal, né? E tudo mais que a norma padrão exige. Viram como é interessante, como a língua escrita ela tem as suas características? Prestem sempre atenção, então, quando vocês forem escrever, desde exercícios mesmo do seu dia a dia, até mesmo produções de texto, tá? Espero que tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula. Beijinho, tchau, tchau, até mais!